gente, boa noite. Voltando aqui às quintas quânticas, que alegria. Dei uma paradinha, né? Como eu avisei vocês, um retiro que eu precisei fazer. Foi muito bom, um mês assim de recolhimento, né? Meditações, estudos. E agora estamos retornando aí com as quintas quânticas e estamos voltando com o pé direito, né? Porque hoje a gente já recomeça com a querida Regina Manzotti. Vamos falar do projeto 999 que ela idealizou. Também estou aqui super curiosa, não conversei muito com a Regina, também não sei muito aí sobre esse projeto. Estou bem curiosa para ouvir ela falar, contar aqui pra gente. Eu assisti algumas lives dela e não assisti todas, não conheço o projeto todo, mas as lives que eu assisti eu adorei. Achei que ela usou uma base assim de muita sabedoria. Gostei muito. Achei que tem muito a ver com a espiritualidade, né, da maneira que eu trabalho na física quântica. E com certeza muito a ver com a própria física quântica também, né? Porque tudo que trabalha esse mundo sutil, né, que traz conexões e fenômenos desse mundo sutil, deixa eu convidar a Regina aqui. Tem tudo a ver com a física quântica, né? Então vamos aguardar aqui a nossa querida convidada. Oi, Regina! Olá, Eliane! Que delícia estar aqui! Que Pois bom te é, que ver! alegria! Que alegria! Te agradeço muito a disponibilidade, a generosidade de dedicar esse tempinho aqui pra gente. Nossa, eu que Seja muito agradeço. bem-vinda. Obrigada, agradeço. Estou muito contente, assim, primeiro de te rever, né? Gosto muito de Uhum. você, da sua forma como você pensa e passa os estudos, os conhecimentos de maneira sempre buscando sabedoria, né? Uma elevação do conhecimento, buscando sempre uma sabedoria. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um projeto que eu curti muito de participar, de desenvolver, que foi o projeto 999. Ah, que maravilha! E eu sou sua fã, né? Porque eu falo, Igual. eu sou muito privilegiada, porque eu tive alunos e ainda tenho alunos que são assim de tirar o chapéu, né? Eu falo, essa minha profissão é muito boa, Aqui porque eu, eu conheço cada gente maravilhosa. É uma profissão que me igualmente. traz assim um monte de pérolas preciosas, diga. Que legal, que legal. Você sabe, eu sempre comento isso, né, Eliane, que te conhecer e ter assistido o seu chamado e ter aceito o seu chamado para ir para os cursos foi bem transformador para mim, porque foi uma Ah, visão da qual eu estava buscando alguma explicação, que as pessoas sempre diziam que não tinha explicação, que não tinha, que isso era tudo muito aéreo, né, e muito é. etérico, né? E que não poderia ser explicado, não poderia. Então, aquilo não tem muito como a gente trazer, como, por exemplo, na minha área, na medicina, né? Na parte da odontologia, da área que eu atuo, para a área da saúde. Como é que você vai fazer algo que não tem comprovação, né? Que de repente não tem uma explicação para aquilo? Todo mundo sabe o que acontece, mas. E a física quântica me abriu realmente, os teus cursos me abriram enormemente a visão. E aí seguimos em frente. Por isso que eu repeti, né? Quantos cursos? Acho que eu fiz uns 3 com você, Eliane, mais ou menos. Mas não foi só Muito você, obrigada não, por isso. viu? É bem comum isso, né? Os alunos refazem, né? Agora a gente está na época do online, aí não tem esse problema, porque o material fica lá e a pessoa pega o mesmo curso e Isso. refaz várias vezes, né? Mas Mas tinha no presencial. mas tinha todo um aprendizado também da alimentação, que eu achei muito interessante, de você ser fiel àquilo que você estava falando, incluindo nos lanches, né? Os lanches orgânicos, o pessoal que ia É. lá servir. Então, existia uma coerência, por isso que me fez repetir novamente, né, os cursos, porque é tão bom nós vermos
uma pessoa que se dedica, é boa no que faz, estuda e tem coerência desde o curso, né? A alimentação consciente, a alimentação orgânica. Então, eu quero... Isso eu realmente... É algo que eu gostaria muito de, né, de expressar nesse momento e te parabenizar, porque essa coerência, mesmo que as pessoas não a entendam, né, no seu córtex pré-frontal, elas sentem no coração, nos seus cérebros mais primitivos. Então, Ai, que eu lindo, realmente, esse é um querida. aprendizado, além da física quântica, que eu recebi de você. Ai, que muito obrigada, viu? Mas é um coração generoso aí, ó. Você Ah, tá. quem diz, quem diz? Mas então, me conte aqui, porque eu tô super curiosa, como eu te falei, né? Que a gente até nem conversou muito ainda Pois é. sobre o assunto, né? Falei, vamos conversar na live lá, ao vivo, já junto com o pessoal, né? Isso. Porque eu peguei assim no Facebook algumas lives suas, né? Assisti alguns trechinhos e gostei muito, gostei Que muito. legal. Achei que você, né, colocou uma base assim com muita sabedoria também. Eu gostei muito de uma fala sua que você colocava a diferença da mudança e da transformação, né? Sim. Achei aquilo assim, eu gosto muito, né, de lucidez, né? Porque Sim. é o que a gente pratica na meditação, né? A gente medita para aquietar a mente e ter mais lucidez no mundo, né? Então, quando eu ouço uma fala assim que traz lucidez, eu fico encantada, eu adoro, né? Que bom. Então, aí eu apaixonei, assim, aí eu comecei a assistir com mais frequência, mesmo assim não consegui assistir todos os vídeos. E aí queria que você falasse um pouquinho pra gente hoje, né? As Ah, ideias do legal. projeto, como é que surgiu, por que o nome 999, né? Se foi você que colocou, não sei. Tem Então uma... conta pra gente. Que legal, Eliane. Então, na verdade, o projeto 999, ele surgiu eu estava na época da quarentena e eu comecei a receber muitas mensagens, assim, mensagem de parentes, amigos, alguns pacientes também, solicitando algum auxílio para diminuir a ansiedade, controlar os ânimos, né, com a família toda em casa, mães desesperadas e como que, né, a incerteza do momento. Então, o projeto 999 foi justamente com esse objetivo, de que eu poderia compilar algumas questões, questões aprendidas, estudar também para oferecer algumas outras possibilidades, e aí sim colocar tudo num projeto para que as pessoas tivessem acesso. Mas assim, teve uma questão que para mim foi crucial, de que eu não ensinasse necessariamente algo que a pessoa tivesse que comprar, que tivesse que sair de casa, sabe, para tomar alguma coisa, um remédio, um medicamento, seja o que for, né? Que ali a gente sabe bem, né, a diferença, né? Entre um remédio e um medicamento tem substância química e o remédio não. O remédio ele pode ser até um abraço, né? Um abraço também é um remédio. Uhum. E então eu queria fazer algo que as pessoas sozinhas elas pudessem no seu dia a dia melhorar a sua qualidade de vida, o ambiente familiar, gerar mais paz e principalmente saúde, né? Porque ela está diretamente relacionada com o nosso sistema imunológico, algo que a gente precisou muito e estamos, né, precisando manter o nosso sistema imunológico em dia. E a gente sabe que o estresse ele dá uma alterada nesse sistema imunológico. Então, eu compilei algumas questões do meu próprio dia a dia. Essa foi a ideia, sabe? De estudar um pouco mais a fundo aquilo que eu já praticava, para não trazer coisas que eu não tenha feito, que sejam assim, sem experimento, né? Então, eu sentei um dia e fiquei ali pensando o que realmente fez efeito na minha vida, o que mudou, o que melhorou, e fui escrevendo as técnicas, né? Então, como acordar de manhã, como você ter domínio né, da sua vida, que às vezes as pessoas já acordam de manhã já atropeladas, né? Já indo eu diria assim, numa rotina, né? A pessoa meio zumbi, como as pessoas falam, né? Então, Uhum. assim, não é aquilo que ela está intencionando fazer, mas Vai é no piloto aquilo que automático, né? É o piloto piloto automático. automático.
Perfeito. Então ela já acorda naquilo. E o Projeto 99 trouxe justamente isso. Desde quando a pessoa acorda, como que ela pode se alinhar através da respiração, através de sentimentos, né, elevados, como gratidão, amor, né, à sua família, às pessoas que estão próximas, coisas que a gente pode sentir e sente, né, que são fáceis, gratuitas e que nos trazem um bem enorme. Então, aí eu comentei, começou pela manhã, o que fazer, né? E eu comentei o que eu faço de manhã, quando eu acordo, se eu levanto, se eu não levanto, né? O que eu tomo, enfim, foi passando em relação ao meio da manhã, de você se observar de novo, ver como é que está o seu alinhamento no meio da manhã, se já desviou, o quanto desviou, então pegar lá 5 minutinhos para se realinhar, o que fazer para se realinhar. Aí, o meio-dia, a gente comentou também sobre a alimentação, a importância de você estar em paz para se alimentar, de você estar calmo, de você respirar, né? E ter consciência de si mesmo. E também agradecer. Agradecer pela pessoa que plantou aquele alimento, pela pessoa que colheu, pela pessoa que vendeu, né? Que, enfim, você que foi à feira, que comprou, a pessoa que Transportou, preparou. né? Se a gente olhar assim a Todo o caminho. quantidade de gente que está envolvida até aquele alimento chegar no teu prato é imensa, gente, não tem noção. Exatamente. E aproveitar isso de agradecer e também abençoar e agradecer a todas essas pessoas, que independente se você as conhece ou não, são pessoas que beneficiaram aquele alimento estar na sua mesa. Então, a importância também de você estar consciente, né? O quanto de alimento eu vou ingerir. Às vezes as pessoas comem para que o corpo fique quieto, né? E não fique roncando a barriga e porque precisa colocar um combustível. Mas esse combustível, a qualidade do combustível, abençoar a sua alimentação, né? A questão de não ter televisão, de deixar os celulares, de conversar, ser um ambiente, né, de família, de rir, de trazer conversas gostosas, momentos bons. Então, dá uma união de família e também você nutre o seu corpo, a sua mente, as suas emoções também. E aí, à tarde, a gente seguiu com, né, pensamentos negativos, cancela, atitudes assim, até mesmo um pouquinho de PNL, neurolinguística, algumas questões que possam influenciar a pessoa para ela não ir levando adiante pensamentos desqualificados. Teve o primeiro pensamento, cancela, 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 conscientemente, e já coloca pensamentos positivos do que ela deseja e tira aquilo que ela não deseja. Então foram várias, eu diria assim, várias atitudes à noite. A gente sabe sobre o nosso cérebro também, como que ele funciona, as ondas que ele entra, né? Então aquele momentinho assim, um pouco antes de dormir, ele é extremamente propício para que nós continuemos trabalhando durante a noite de acordo com aquele conteúdo que a gente dormiu, pensando, sentindo. Então, a importância de você ter bons pensamentos, bons sentimentos, e pelo menos ali uns 5 minutinhos também, antes de dormir, você já se preparando. Falamos do banho, de repente você toma um banho antes de dormir, fazer um banho também, um banho mágico que eu chamei, que é um aprendizado da fundação, uma fundação russa, Arkady Petrov, no curso que eu fiz. Então, assim, se limpar de tudo aquilo, não leva problema para outro dia, não leva uma discussão para outro dia, não leva nada do que for entre aspas, lixo, né, emocional ou de qualquer questão, não leva para outro dia, resolve ali, dorme em paz, deita sua cabeça no travesseiro da melhor forma possível, porque assim, a gente melhorando a nossa vibração, melhorando a nossa frequência, a gente melhora da nossa família e assim o mundo vai, né? A gente pode ajudar pessoas, estabelecer conexões de pessoas do outro lado do mundo que estão precisando daquela força que você está tendo nesse momento. Então, como nós somos um só, né? E a física quântica fala muito bem disso. Então, assim, quando eu me cuido, quando eu gero, né, um bem-estar para as pessoas, o mundo inteiro pode, que esteja pronto para receber isso, né? Ele já pode ter ali aquele aprendizado que aquela luzinha que você colocou na rede, que somos todos nós. Então foram uma série Que de maravilhoso. aprendizados. E aí, olha que interessante, aí eu tive que fazer realmente dividir, né, em 9. O meu objetivo
o número 9 estava muito presente aqui, só para trocar uma ideia aí com vocês. O número 9 teve muito presente, porque eu estava, literalmente estava sentada, pensando, eu tinha acabado de ver as informações do Conselho Federal de Odontologia solicitando que a gente interrompesse os atendimentos no consultório. E aí eu estava justamente fazendo um planejamento de como que ficaria o consultório, né? Essa coisa toda, sem a gente estar trabalhando. Então teve todo mundo teve que fazer isso, né? Com os seus trabalhos, os profissionais autônomos. Na questão de números, quando eu estava trabalhando com números, a soma dos números dava 999. Olha. Eu achei, nossa, na hora que eu estava finalizando ali, calculando, deu 999. Eu falei, gente, que interessante a soma, né, dos números. Aí eu fui para a internet ali, o que significa 999? E aí comecei a ver várias pessoas conversando sobre isso. Eu tenho um livro também, estudei um pouco sobre a questão dos números. E realmente dizia que é um projeto, é o início, é a finalização, a completude, né, de algo para o início de algo maior ainda. É uma nova etapa, eu diria assim, uma nova oitava. Né? Então, que aquela oitava estava finalizando, mas que precisava de um movimento para literalmente encerrar, porque o número 9 era o número que tinha aprendizado de todos os outros, né? Até chegar nele. Então, precisava de um encerramento para ir para uma nova oitava de vida, de várias questões, mas que esse projeto seria abençoado, né? No sentido do universo, que é algo que todo mundo passa, né? Várias pessoas que estão nos assistindo podem estar aí no seu 999 também, né? O projeto 999 de suas vidas, né? Literalmente prontas para entrar, fazer a sua transformação, né, que vai gerar uma mudança que as sustentam numa próxima oitava da sua vida, numa versão melhor, né, de si mesma. Essa era a ideia, então, e foi... Aí eu falei, pronto, o projeto tem que ser 999. Perfeito! Então, isso que é maravilhoso, né? Porque, como você falou, todos nós, né, como seres humanos que somos, passamos pelos mesmos desafios, né? Todos nós passamos por perdas, todos nós passamos por ciclos que se encerram, né? Como você colocou muito bem aí a questão do 999. Então, né? É uma experiência compartilhada mesmo, né? É tão rico isso, né? Que a gente pode aprender uns com os outros, né? A gente está passando, às vezes, uma coisa e vai ver a pessoa ali já passou por isso, já sabe como é que já pode, né, compartilhar o conhecimento. O bacana desses projetos, eu sempre gosto assim de comentar com as pessoas, né? Porque às vezes teve uma paciente minha, logo depois que retornou, ela falou: parabéns por ter feito o projeto e tal. Mas eu disse para ela, olha, na verdade, esses projetos a gente, né, pode beneficiar os outros, mas na verdade é um crescimento para nós mesmos, né? Porque a cada segunda-feira eu tinha todo eu diria assim, uma intenção maior para entender, trabalhando com a minha consciência um pouco mais ampliada, não somente a minha estrutura de personalidade, hoje eu vou falar sobre isso, hoje eu vou falar sobre... Não, o que é para eu falar hoje? O que as pessoas estão precisando hoje? Então, eu procurava me conectar com as pessoas, com o mundo, e sentir o que era para eu falar naquele dia, né? E, às vezes, eu racionalmente... eu vou falar sobre isso, que dê a sequência daquilo. Chegava na segunda-feira, mudava o tema. Aquele sentir que sai daqui de dentro, né, que a gente sente assim, me trazia um outro tema. E às vezes eu ficava um pouco apreensiva, que eu falei, gente, mas eu não estudei. Eu gosto muito dessa questão de estudar, né, de dominar o assunto, de ir a fundo. Eu não estudei sobre isso. Então, para mim foi um trabalho também grande com a minha própria intuição, poderia dizer, para o meu eu maior, né? Aquele que transcende ao conhecimento, que é a própria sabedoria, né? Que todos nós temos. Então, nesse dia, eu falei, mas como assim? Não, eu acho que eu vou voltar e vou falar aquele tema que eu estudei. E aí me veio bem claro uma frase de Rumi,
que dizia que nós deveríamos aprender a ouvir sem palavras, né? Então, aprenda a ouvir sem as palavras, apenas escute, né? Escute Ai, essa que voz. lindo. E É, quando eu vi aquela frase de Rumi, eu falei, então tá certo, é para eu aprender algo, é né, isso. a ter essa conexão também. E foi muito interessante. E uma outra coisa que eu gostei muito no projeto, Eliane, foi a presença de familiares, a presença de amigos, presença de clientes, pacientes de consultório, clientes da própria floral terapia. Na questão da internet, a gente sabe que abre muito, né? E eu realmente não sabia para quem que ia, né, querer estar presente no projeto 999. Mas, assim, pessoas muito próximas, que às vezes dizem que santo de casa não faz milagre, né? Então, aí eu pensei até que poderia ser pessoas, né, que eu nem... E realmente tiveram pessoas que eu não conhecia, mas que estavam sempre nas lives, mas a família foi... e pessoas próximas, elas até me surpreendi nesse sentido, né, de elas realmente fazerem parte disso. E eu senti muito que nós, muito forte isso, nós criamos uma, diria uma corrente, uma egrégora, cada um tem uma linguagem, né? Um grupo, um time de pessoas que toda segunda-feira estavam ali vibrando, emitindo as suas vibrações, a gente treinava e sempre finalizou com uma meditação. Sempre o projeto foi finalizado com uma meditação. De novo. Ah, não, é E a minha filha que está passando aqui. a luz, Mas que lindo terminar com então, uma. Aham. sempre a gente fez uma meditação no final do projeto para a pessoa já ir, eu diria assim, pronta para a cama, né? Já ir, diria, embalada, em paz, Uhum. tranquila, dentro do clima, para daí ela já dormir bem, né? E os depoimentos começaram a pipocar de dormir melhor, de estar, né, ter controle um pouco mais de ansiedade, pessoas que comentavam que usaram muito cancela, que não tinham consciência do quanto tinham de pensamentos desqualificados. A partir do momento que começaram a cancelar, começaram a ver o quanto estavam pensando Isso de é incrível, forma né? não É. interessante, né? Isso é E incrível, é. aí, e aí olha que bacana. Eu acho que essa consciência é um dos, é, talvez eu acho que foi um dos pontos mais fortes, né, do projeto, das pessoas começarem a ter consciência de si mesmos, daquilo que estão pensando, daquilo que estão sentindo. O sentir, eu vi que foi uma das coisas que as pessoas também se surpreenderam muito. Ah, eu não sabia que eu sentia tal emoção, né? Uma raiva, ou um medo tão grande. Não. Nossa, no projeto eles, né, tiveram essa presença, essa consciência, e alguns até aí solicitaram um trabalho, que eu iniciasse um trabalho, daí sim, agora que tudo, né, começou a dar uma acalmada, eu diria, né, as coisas estão aos poucos retornando a uma nova normalidade. Aí sim, a floral terapia, uma essência, né, uma essência floral, para dar continuidade ao projeto. Então, acho que isso não tem preço, né? Você auxiliar a pessoa a ter alguns insights sobre si mesmos, alguma consciência, né, sobre si mesmo, e querer continuar esse autodesenvolvimento, essa percepção, essa expansão de consciência, mesmo depois que o projeto terminou. Então, aí é que eu vi que realmente ele né, teve um eco aí bacana no sentido de melhorar a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas, né? Que esse foi o objetivo. Ai, que coisa maravilhosa. Por isso que o objetivo dessa live, né, é trazer convidados assim para a gente mostrar a física quântica de uma forma mais aplicada, né? Porque o curso ele é muito conceitual, né? Ele Sim. é a ciência pura, é a introdução à física quântica. E aí a gente vai vendo depois, né, isso aplicado no nosso dia a dia. E eu bato muito nessa tecla, né, da importância do paradigma quântico, né, da gente fazer essa mudança, né, de consciência,
operar, né, no paradigma do materialismo científico, né, que ainda é muito o que permeia a nossa ciência, e mudar para esse paradigma quântico, né, onde a gente tem essa visão mais ampla. Porque, como você falou, se a gente. Não é que coisa maravilhosa, né? Se todos nós conseguíssemos manter a todo momento essa consciência desse campo de informação, né? Que nós estamos o tempo todo recebendo informação e emitindo informação. Né? Também estamos mandando informação para esse campo, né? Então muda totalmente a perspectiva, né? Então tem um Lama Wallace, né? Que ele fala o paradigma que a nossa mente opera, né? O paradigma que a nossa mente atua esse paradigma ele define os nossos valores e os nossos atos. Perfeito. Né? Então, por isso a importância, né? Porque as coisas mudam de proporção, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, a pessoa está lá autocentrada, né? Ela pensa, eu estou aqui deprimida, né? Meus problemas, não sei o quê. E ela acha que o mundinho dela é só ela, né? Então, quando ela entende que qualquer sentimento, como você falou, né? Qualquer vibração que ela tiver mandando, né, emanando naquele dia, é um quantum de informação e de energia que vai para esse campo, né, e que vai se distribuir para todo o planeta, né, digamos assim. É isso aí. Nossa, a pessoa fala, nossa, mas eu não tinha pensado nisso, eu não sabia, né? Então, o quanto é importante, né? Realmente, através do conhecimento mesmo, do estudo, da curiosidade, né? De conhecer coisas novas, o quanto isso pode mudar radicalmente a nossa vida, né? Maravilhoso. A gente, até esse ponto que você está falando, sabe, Eliane, é a continuação, né, do que eu venho recebendo das pessoas, dos participantes. Então, a gente fez uma continuação para trabalhar junto com a floral terapia como se nós pudéssemos nos tornar geradores conscientes dessas vibrações, dessas frequências, né? E como fazer isso? Eu vejo que às vezes as pessoas elas se pegam muito, mas como que eu posso passar o dia emitindo coisas que eu quero, né? Ao invés de coisas que eu não quero, ou coisas que me são familiares, que me são, né? Que são coisas da nossa natureza mesmo, natureza mais divina, né? Então eu entendo que isso é um treinamento, né? Tanto quanto a gente aprende a fazer uma determinada questão, a gente também aprende a ser gerador de frequência. Mas para isso você precisa, então, treinar, né? Literalmente treinar conscientemente, acordar consciente, né? E até no projeto a gente comentou que o cérebro, como ele ocupa em torno de 20 a 30% de toda a nossa energia do corpo, é muito mais fácil a gente sempre estar no piloto automático, né? Porque daí ele não fica exigindo tanta energia. E como normalmente as pessoas, pela forma de se alimentar, pelo estilo de vida que levam, às vezes elas não geram muita energia de vida para elas, né? Então, às vezes estão normalmente cansadas, mais desgastadas. Então, ser esse gerador consciente, eu vejo que é extremamente necessário nesses tempos para que você possa sair do ponto A para chegar no ponto B. Você tem que colocar gasolina, né, ou eletricidade para você fazer o seu carro movimentar. E nós também precisamos disso, nós também temos que ter. E como o nosso corpo ele já tem um consumo de energia, o nosso cérebro, né, já ocupa toda essa quantidade energética, é muito mais fácil para ele, até mesmo para o gerenciamento do próprio corpo, estar no piloto automático. Porque se você está consciente o tempo inteiro, você está precisando de mais energia. Então você deve oferecer mais energia. E você pode oferecer mais energia por uma meditação, por uma atividade física, por uma alimentação que tenha literalmente uma alimentação viva, né, que te ofereça esse pacote de energia que você está precisando. Então, são vários pensamentos
positivos, pensamentos animadores, entusiastas, né? Daquilo que você deseja e não daquilo que você quer, ou daquilo que você vê que é da natureza, né? Te trazer, porque pensamento negativo gasta uma energia enorme e a gente leva horas para recuperar aquela energia, né? Já tem estudos que falam sobre isso. Então, não, eu diria assim que não vale a pena, né? Não, vale a Pensar de maneira desqualificada, não vale a pena ter questões desqualificadas na vida, porque a gente gasta muito mais energia que a gente podia estar utilizando para realizar interações efetivas na nossa vida. Então, essa parte de gerenciamento, eu vejo assim que é uma das coisas que a gente pode estar informando para as pessoas, que eu vejo que muitas delas não sabem que existe como gerenciar a sua energia para que você possa pensar positivo. E muitas vezes, não adianta só você dizer para a pessoa, você tem que pensar positivo. Ai, você tem que às vezes em casa, né, quando é entre família, mas você é muito isso, você tem que ser mais positivo, mais, né? É fácil dizer. Agora vá fazer isso para uma pessoa que teve todo um estilo de vida, né, talvez mais pessimista. Você tem que oferecer pacote de energia. A pessoa tem que gerar energia para ela poder mudar esse padrão. Se ela não tem essa movimentação interna, não adianta você só olhar e dizer, você precisa ser mais isso, você precisa ser mais aquilo. Então, nós temos que auxiliar a pessoa a estimular. Ela tem que ter os meios hábeis que levem ela a conseguir essa transformação. Exatamente, os meios hábeis, perfeito. E aí cada um tem uma familiaridade, né, com meios, né? Tem pessoas que vão também pela própria religião, é um meio, né? É um meio hábil, a meditação. Então tem que ter várias formas de gerar energia no seu dia a dia. A própria respiração, né, ela nos traz também a respiração correta, uma respiração, eu diria, na questão quando você está meditando abdominal, você gera informações para nervos importantíssimos no seu corpo, que vai lá, passa pelo seu coração, vai lá para o cérebro e diz, olha, tá tudo ok, fica tranquilo, você pode liberar coisas que tá tudo dominado, tá tudo tranquilo, né? Porque a nossa amígdala cerebral fica ali o tempo inteiro, ainda mais quando tem essas questões como teve esse ano, né? Estamos aí passando por pandemia. Nossa, ela fica alerta para te proteger, né? Ela é feita para isso, né? É uma questão eu diria, de fisiológica. Então, para a gente acalmá-la um pouquinho, a gente tem que mandar informações que façam dizer, olha, tá tudo bem. E uma das formas é uma respiração abdominal, você parar alguns minutinhos, respirar, né? Você encaminha o diafragma, por ele passa o nervo vago que leva essa informação até o cérebro, passa pelo coração, vai para o cérebro. Então, a fisiologia está muito relacionada com o que a gente pensa, com o que a gente sente, né? Aquilo que a gente emite é muito fisiológico. Né? Embora a gente não possa pegar um pensamento, não possa pegar um sentimento, mas ele é muito real, né? Porque ele gera no nosso corpo uma série de mudanças, uma série de questões que nos levam ou para a saúde ou para um estado que a gente, né, talvez não seja tão interessante. Então, são pequenos detalhes. Regina travou um pouquinho. Deixa eu ver daqui a pouco. Voltou. Oi, travou um pouquinho. Pode continuar. Okay. Né? E a física quântica nos ajuda muito a mensurar. Eu gostaria muito até de a gente falar um pouquinho, né? Não sei como é que está aí o nosso tempo, mas eu vejo muita coisa sobre isso, né, Eliane? Eu até não falo muito sobre física quântica, embora eu tenha feito alguns estudos, mas eu não sou física, né? Minha área é a área da saúde, né? Eu tenho cirurgião dentista de formação, mas eu gosto da saúde, bem-estar, qualidade de vida. Mas eu vejo assim, tudo agora, embora muita coisa seja quântica, né, explicado pela física quântica, às vezes me parece um pouquinho de excesso, né, de informação quântico, todo mundo falando disso, todo mundo gerando, eu diria, essa possibilidade, né?
Então, por isso que eu gosto muito, né, de estar aqui e conversando com você, né, uma pessoa que a gente sabe que tem toda uma formação nisso, na questão de física, da física quântica. Eu não sei o que que você tem observado sobre isso, Eliane, aqui não precisa nem ir longe, né, nas próprias redes aí. É. Então, isso é uma questão que já surgiu há muito tempo, né? Porque desde os anos 80, né, quando o Fritjof Capra trouxe esse Sim. paralelo, né, da física quântica com a espiritualidade, que foi, aliás, algo riquíssimo, né? Muito Mas aí abriu, né? Abriu um pouco para essa confusão. Mas como tudo no mundo, né? O que que não dá confusão nesse mundo, né? Não existe, né? Qualquer área tem os bons profissionais e os maus profissionais, né? Infelizmente, isso acontece em todas as áreas, né? Então, por que não aconteceria também na física quântica, né? E muito bom você estar fazendo essa quinta quântica, né, Eliane, para explicar um pouquinho melhor para as pessoas, né, elucidar alguns pontos. E a física quântica ela acabou virando um alvo, né, mais assim de confusão por conta até de uma coisa que você já mencionou, né, é que pessoas das mais variadas áreas começaram a estudar física quântica muitas vezes de forma autodidática, né, por leituras. E não são físicos, né? São pessoas que não têm. Porque quando a gente faz a formação em física, a gente cria um olhar específico, né? Então a nossa cabeça ela passa a funcionar de uma maneira específica, né? É a cabeça do físico, né? Como as outras profissões também, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, quando a pessoa vai fazer engenharia, ela estuda um monte de assuntos, né? E aí os alunos gostam de falar, mas para que eu vou usar isso, né? Muitas vezes você não vai usar aquilo especificamente que você está estudando, mas aquele conteúdo ele está formando a sua mente de engenheiro, né? Ele está te ensinando a pensar, te ensinando a raciocinar, te ensinando a ter um funcionamento de mente, né? De um engenheiro. Então, isso eu acho que é como uma magia, assim, né? Do estudo. É muito bacana isso, né? Toda uma preparação, né, Eliane? Toda uma preparação, por isso que são tantos anos que você estuda, exatamente, né? Exatamente. Não é né? Porque o estudante, aproveitando que hoje é dia do professor, né? Então parabenizar, parabéns, né, pelo dia do professor. Querida. Muito obrigada por ter sido minha professora e sempre. Muito obrigada, eu que agradeço. E eu agradeço imensamente aos meus professores, né? Porque as pessoas sempre elogiam que eu tenho uma didática muito boa e isso e aquilo, mas tudo eu aprendi com os meus professores. Se não fossem né, os professores maravilhosos que eu tive, com certeza eu não teria a formação que eu tenho hoje, não teria aprendido, inclusive, como ensinar, né? Que eu aprendi com eles também, muito bacana. Aproveitar para parabenizar, né? Todos os professores também que possam estar assistindo, né? Todas as pessoas que se dedicam ao trabalho do ensino, que passa sempre por si próprio, né? Sempre a pessoa própria tem que se trabalhar para poder passar para os alunos. Então, parabéns aí a todos os professores. Com certeza. Continuem firmes. Isso aí, força! O mundo, não é? Não diria o Brasil, só o mundo precisa muito de vocês. Continuem firmes. Ai, que lindo, né? Mas então é isso. E aí surgem muitas pessoas que não têm, na verdade, né, um conhecimento mais a fundo e começam a falar, né, de um tema que, na verdade, não é a formação delas, né? E aí isso gera confusão. E aí cai, né? Aí cai no popular, né? Digamos assim. Aí qualquer coisa assim que é esquisita, eles misturam com a física quântica. Isso é física quântica. Né? Então, muitas vezes não também não tem nada a ver, tem a coisa da pseudociência, né? Então,
fazer o quê, né? É a realidade que a gente tem. Então, eu sempre oriento, né, as pessoas a procurarem, né? Quando procurarem algum curso, alguma prática, realmente procurar pesquisar a formação da pessoa, né? Tanto práticas, qualquer coisa que mexa com a gente, né? Porque tanto um curso que você vai fazer vai mexer com a tua cabeça, com as tuas Sim. ideias, com os teus valores, né? Uma terapia que você faz vai mexer completamente com a sua energia, com o seu equilíbrio. Então, isso realmente é um assunto muito sério. A gente tem que saber bem, né, nas mãos de quem que a gente está entregando o que a gente tem de mais importante, que é a nossa mente, a nossa energia, né? Exato. Até lembrando para parabenizar o seu livro, Quantum Primordial, parabéns! Estou Ah, muito nas obrigada. leituras. Na verdade, é um livro que você sempre está degustando, né? Você conseguiu fazer, Eliane, um livro técnico, entre aspas, né? Explicando todo esse universo que não é um universo simples, né? Uhum. Mas de uma maneira gostosa. Então você começa a ler e você vai indo, vai indo. Então quero te parabenizar porque a gente se encontrou no lançamento e depois, né, a Uhum. gente acabou não Ah, se foi. encontrando. Então parabéns, um É. livro Ah, muito maravilhoso. Não tenho obrigada. dúvida que vai contribuir, né? Já está contribuindo com as pessoas. Ai, que Para alegria. essa elucidação, né, esse Uhum. posicionamento, para que as pessoas realmente entendam até onde falar e quando É. calar, né? Para daí você deixar com a fala para as pessoas que realmente dedicaram a sua vida, né, para falar sobre isso, como é o seu caso, né? Então isso Ah, aí muito é bem, obrigada. bem bacana. Depois podemos trocar mais figurinhas, né, sobre Vamos, isso. vamos, com certeza. Gente, obrigada, Silvana, que está elogiando o livro também, a Bia, querida, minha aluna, dando os parabéns. Gente, então é isso. Eu vou pedir para a Regina, nosso tempo já está acabando aqui, eu distraí agora que eu olhei aqui. Já é só o tempinho da gente se despedir mesmo. É, Então, queria que tá você bom. deixasse uma mensagem para o pessoal, alguma coisa assim para fechar a nossa live. E a gente vai se Legal. despedindo. Tá bom. Então, olha só, que bom ver aí o pessoal, aí, a Hilda lá, tudo bem? Gostoso ver as pessoas. É. A mensagem que eu quero deixar é realmente o que a gente comentou no início, né, da live, das pessoas entenderem que neste mundo, né, como o próprio Rumi fala, há um outro mundo que é impermeável às palavras. É um mundo que não é raciocínio, né, mas que é um mundo que é essa expansão. O raciocínio, quando ele acalma, abre a possibilidade para a gente acessar esse mundo. E é um mundo literalmente impermeável às palavras. Então, eu desejo, sinceramente, que as pessoas que venham a entrar em contato com essa live e que estão assistindo, elas realmente possam encontrar esse mundo, né? Um mundo que precisa, para ser encontrado, precisa de treino, precisa de você estar concentrado e querer se alinhar, né? Que a saúde, ela é um pouquinho mais do que somente a ausência de doenças, a ausência de problemas, mas ela é também a espiritualidade também é um item de saúde, né? Que é É. essa expansão de consciência. Então, eu desejo aí a todos que possam trilhar esse caminho, como o Dr. Bach chamava, o caminho do coração, de maneira suave, né? Leve e com muito amor. Eu acredito que o amor ele abre muitos os caminhos, né? Para a gente gerar essa expansão de consciência, o amor, a compaixão, primeiro por si mesmo e depois pelas pessoas, né? Ninguém dá o que não tem, né? Então, É. Ai, que primeiro por lindo. si, Muito eu desejo obrigada. realmente isso. Eu, eu ouvi uma frase essa semana que eu gostei muito de um ativista, assim, da parte ecológica, né, que batalha muito para conscientizar os grandes líderes, né, do momento delicado que a gente está passando. E aí ele falou uma frase assim que eu achei perfeita, que ele disse assim: nós chegamos até aqui pela inteligência, né? Porque até agora teve a Revolução Industrial, agora
revolução tecnológica, né? Então, nós agimos, né, com o lado racional, como você falou, aí eu me lembrei. Mas de agora em diante, o que vai determinar a nossa sobrevivência é a sabedoria. Né? Então, nós chegamos até aqui pela inteligência, mas de agora em diante, o que vai determinar a nossa sobrevivência é a sabedoria. Então, agora é a hora do coração, da intuição, da sabedoria, né? da espiritualidade, que é o que a gente precisa, né? Para ultrapassar aí esses desafios do século XXI. Exato. E bem-vindo à Era de Ouro, né? Entendemos que essa, né, é uma era de ouro aí. Mas muito grata aí pela oportunidade, Eliane. Adorei estar com você, com o seu público aqui, ver as pessoas. Oi, Lu, que bom. Nossa, bem gostoso. Namastê aí. Tudo de bom para você. Namastê, gente. Um beijo enorme, um beijo para todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.